Fala pessoal, meu nome é Cássia das Marias, vamos dar início a mais um podcast CROA, bem que tem assunto bom. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing gastronômico com ele, com o Helder. Helder, compartilha com a gente um pouquinho sobre esse lado aí que a CROA faz um atendimento, né? Acolhe a galera da gastronomia, restaurantes, comida. Vamos compartilhar um pouquinho sobre como funciona, como faz a questão desse acolhimento nessa área. E o principal, eu quero saber o porquê chegou, né? Como que a CROA chegou no marketing gastronômico? Claro. Bom, gente, é um prazer estar aqui novamente no podcast da CROA, né? Para falar sobre um tema tão bacana, né? Que é o marketing gastronômico. Sim. Eu sou o Helder, né? Sou sócio da CROA. E, bom, Cássia, é uma história um pouco longa, né? Mas o que eu posso falar, né? Eu tenho já uma certa experiência com essa questão de restaurante, porque eu já trabalhei num bar e lanchonete, né? Que é parecido ali, de uma tia minha. Então, antes de eu entrar nesse universo do marketing digital, né, com a CROA, eu trabalhava num bar e restaurante. E o restaurante sempre esteve ligado com a minha vida, né? Minha mãe trabalha em restaurante, eu tenho parentes que são donos de restaurante, né? Eu sou do Nordeste, então muitos nordestinos vêm para cá e trabalham em restaurante. Isso é muito comum. Legal. E quando a gente começou, né, com a CROA, angariar clientes, né? A gente teve um restaurante de um conhecido nosso que ele confiou no nosso trabalho para começar ali a movimentar as redes sociais dele. E depois disso, né, a gente ganhou notoriedade nesse ramo por fazer esse trabalho diferenciado, né, de cuidar desde a parte ali de cardápio, né, delivery e gestão de mídias sociais no geral. E também, claro, fazendo a produção de conteúdo. Então a gente vai lá no restaurante, faz esse conteúdo, né, porque o dono de restaurante, gente, ele não tem tempo, né, para cuidar dessa questão. É uma rotina árdua, vamos dizer assim, né? E quando a CROA chega para fazer todo esse marketing 360, o cara fala, nossa, eu achei realmente uma equipe que consegue me acolher. E a gente criou esse know-how, né, de restaurante baseado em toda essa experiência. E o legal porque se torna até a cereja do bolo para a empresa, né? Porque o atendimento que vocês prestam, porque você, no fundo, você sabe como funciona ali por trás, né? Sim, com certeza. O meu sócio, professor, também já trabalhou, já teve uma experiência em restaurante, né? Ele também é nordestino. Sim. Então, quando a gente vai falar sobre isso, né, a gente conhece muita gente que é do ramo, né? Então, acaba que um vai indicando para o outro e fala, não, eles já cuidam e tal, já tem esse know-how nesse nicho gastronômico. E não só restaurantes, né, mas como pizzarias também, restaurante japonês a gente já cuidou, hamburgueria. A gente faz realmente um apanhado geral aí. Também teve até uma padaria recentemente que a gente atendeu. Então a gente está bem interligado. Eu ia perguntar, falei assim, tá, mas qual tem área específica? Não tem. A galera tá... O gastronômico, ele funciona bem dinâmico mesmo. Então a gente já atendeu tudo isso e, cara, sempre levando para essa parte do digital. Então, hoje em dia ainda tem muitos restaurantes que não estão na internet. Você acredita nisso? Caramba. E como funciona isso? Essa questão de... Como que a CROA faz esse atendimento, esse acolhimento, né? Pois é, então, saiu uma matéria, é um dado importante, tá, galera? Saiu uma matéria esses dias falando que 70% das pessoas decidem qual restaurante vão, né? Por conta da internet. Cara, pior que é verdade. Elas veem... Verdade. Tipo assim, se eu quero ir em algum lugar, eu vou olhar ali na internet, eu não vou naquele que tá falando... Eu não me atento muito no que tá falando bem, né? Vamos dizer assim. Eu vou naquele que falou mal e já não vou, descarto. Menos um, descarto. Caramba, é verdade. Então, por exemplo, hoje, antes da pessoa ir no restaurante, ela toma a decisão baseada no que vê no Instagram, no Google. E aí, se o restaurante não estiver bem posicionado nessas plataformas, cara, a pessoa não vai. Porque hoje em dia, quando a gente fala até dessa questão do audiovisual, então é muito importante a imagem que o restaurante passa. Sim. Né? A comida dando água na boca, a gente fala muito sobre food porn, né? Que são aquelas comidas irresistíveis, aquela pizza puxando assim, saindo um monte de queijo. É aquilo, só de falar você... Já imaginei. Aí a gente fala assim, eu sou uma, né? Olha assim, eu como primeiro com os olhos. Não, todo mundo é assim, né? E aí saiu essa matéria recentemente e a gente usou isso. Ela falou assim, olha só, gente, é isso. Verdade. E aí, quando a gente fala com o empresário, né, com esse dono de restaurante, e ele tá tão na correria do dia a dia que ele, cara, às vezes aquilo que eu falei até no outro episódio, né? A pessoa tá ali vendo o restaurante dela cheio todos os dias e ela não para pensar, por exemplo, em ampliar isso. Sim. Mas, cara, já tá bom, já dando muito trabalho, né? Restaurante é muito trabalhoso, né? Quem já trabalhou em restaurante sabe como é que funciona, né? Bar, restaurante, verdade. Cara, é muito trabalhoso. Então, assim, aquele cara tá no dia a dia ali, ele não vê isso.
Então, geralmente, esses bares e restaurantes, eles nos chamam para exatamente fazer essa parte do marketing e muitas vezes levar eles para o delivery. É isso que eu ia te perguntar. Como faz a questão de, porque no off a gente estava falando, né? Porque tem a galera que não tem o restaurante em si, Sim. né? Mas começa, vende pra caramba, e aí tem como vocês ajudarem nessa questão de delivery, divulgação, estratégia para isso, né? Sim, exatamente. A gente já pegou muito restaurante que não tinha o delivery bem adaptado e a gente fez toda essa gestão para ele. Então, cara, o cara que às vezes quer entrar no iFood, às vezes quer ter um canal próprio, né? Que é o que a gente mais indica, na verdade, é ter um canal próprio para ele. Então a gente faz o cardápio digital dele, começa Como assim? a usar... Fala assim, como seria o canal próprio dele? O canal próprio é a gente criar um cardápio digital, sabe o iFood? O que ele faz ali é a plataforma do iFood. Sim. A gente pode criar o cardápio digital do próprio cliente. Vamos para eu tenho meu restaurante, aí a galera sabe que tem, assim, mas eu não tenho, que a gente gosta de entrar ali e ficar Sim. namorando ali, né? Quero isso, quero aquilo, você cria isso aí. Isso, exatamente. Para que o cliente tenha ali o seu canal próprio para fazer essas vendas, né? E não depender, por exemplo, de uma taxa, né? Porque o iFood acaba tirando muito, né? Do cliente. Falando mal do iFood aqui. Mas isso acontece. Então, é legal que o cliente, ele sempre tenha outros canais. Sim. O iFood é muito importante, né? Tá vindo outras também, que é o 99 Food, enfim, diversas, né? Tem o Rappi, naquela época tinha o Uber Eats, agora que acho que saiu do Brasil, né? Mas é importante ele estar em todos os canais. Né? A gente fala muito sobre isso. E aí tem cliente, por exemplo, que só tá no iFood. Eu falo, cara, tu tem que ter teu canal próprio também. Então, como funciona essa questão, quando vocês montam estratégia para o restaurante, não é o dono que vai escolher, porque vocês que entendem, mas vocês, nessa questão assim, seu público é mais Facebook, ou a gente vai juntar uma campanha que é Instagram e mais Google, como funciona? Então, quando a gente entra no negócio, né, no restaurante dele, a gente faz uma análise estratégica e vê todos os pontos de como está o negócio dele, qual a situação da empresa dele hoje. Sim. Então, se ele está vendendo só no salão, se ele está vendendo só no delivery, ou ele vende nos dois, qual a porcentagem de vendas que vem através da internet, ou ele não tem nenhum canal digital. Porque às vezes a gente pega cliente que está defasado, mas ele já possui uma estrutura ali. Então, tem cliente nosso que a gente pegou, cara, o cara trabalhava, sei lá, com mais de 10, 15 motoboys, mas ele não estava satisfeito com a quantidade de vendas. Ele estava gastando muito com a operação e a venda não estava, porque ele deu uma caída. Então a gente entra no negócio dele fazer toda essa análise. Às vezes é o cardápio que não está vendendo mais, aquele cardápio digital dele que já era atraente no passado, hoje em dia já está defasado. Caramba. Às vezes é a precificação que está errada, ele está vendendo muito mais caro que o concorrente e o concorrente está saindo na frente porque lançou um novo produto e tal. Então a gente, além de tudo isso, a gente tem que acompanhar essas tendências até para entender o que está acontecendo com o cenário atual do cliente e indicar a melhor solução para ele. É o que você perguntou. Então, fazer essa análise estratégica para falar assim, olha, para você, e baseado, claro, no nosso know-how também, o ideal seria você estar no Google, o ideal seria você estar mais presente no delivery, né? E aí, com isso, a gente vê onde vai esse investimento para ser um investimento mais certeiro, vamos dizer assim. Entendi. Qual é a maior dor que os donos, né, dos restaurantes chegam na Croá? Então, geralmente, esse público dono de restaurante geralmente é um público mais velho, né? É um cara ali de 40 a mais, geralmente. Já está aí, ele já está no mercado há muito tempo, ele não se atualizou e ele quer agora implantar no seu negócio essa veia digital, do marketing e do marketing geral mesmo, né? Porque é aquilo que a gente estava comentando, ele tem um ponto ali às vezes que é muito bom. Só que quando aquele ponto ele para de dar o retorno para ele, aí que ele vem querer vir para a internet, para querer vender mais. Às vezes é um cara que não tem delivery, por exemplo. Ele só tem salão. E aí ele quer implantar o delivery. Então a maior dor que ele chega é essa. Eu não me atualizei, meu restaurante ele vende bem, mas ele só vende com o público da rua. A gente não tem venda vinda através da internet. Isso está prejudicando o meu negócio. E isso afeta todos os canais dele. Porque a gente vê às vezes, né, um restaurante muito antigo, né, conhecido na localidade, e aí a gente passa assim, fechou. Mas por causa disso, que ele era procurado ali, naquele famoso boca a boca, enfim, não se atualizou. E aí, infelizmente... Então, teve até um caso recente, que eu vou até comentar aqui, né? De uma cliente, né? Na verdade, ela não é a nossa cliente, mas ela queria ser a nossa cliente. Ela me ligou, né, num momento bem difícil do restaurante dela e falou assim, Helder, queria muito fechar com vocês e tal. Só que na ocasião ela não tinha o investimento necessário para dar o retorno esperado por ela. Eu falei, olha só, porque ela já estava muito em baixa.
Então ela falou assim, eu não tenho capital, mas eu queria dar o pontapé. Falei, olha só, a sua situação realmente está difícil. A gente fez até um trabalhinho ou outro para ela, mas nada daquilo que surtisse esse efeito que ela precisava. E eu fui bem claro nisso para ela. Ela falou assim, não, eu entendo, eu deveria ter procurado vocês antes de chegar nessa situação. Por quê? É uma pessoa que dependia realmente do ponto físico. Sim. Então ela acabou tendo que fechar as portas por conta de não ter, nunca ter tido esse olhar carinhoso para a internet. E ela mesmo fala, poxa, se eu tivesse esse olhar carinhoso e tal... Então hoje ela está procurando, já outros pontos, está procurando se reerguer, mas ela realmente chegou num ponto sem retorno, né, onde os custos já estavam muito altos e o faturamento ele não sustentava. Posso dizer que os mais antigos ainda relutam ainda, né, em acreditar nessa... É porque não é facilidade, mas eu acredito assim, tô tantos anos aqui, dá para continuar. Não, eu sou muito conhecido aqui, todo mundo conhece, ainda dá. E aí, quando começa a dar os primeiros sinais, eu acho que eles ainda relutam ainda, não. Pô, sou tanto, sei lá, vamos dizer aí, né, 20 anos que eu tô aqui, né, é difícil para relutar. E aí, quando demora, e aí é tarde, né? Isso tá melhorando muito, tá? Tá melhorando por conta da internet e essas pessoas ficarem vendo sempre o concorrente. Sim, e é isso vai melhorando. Como que eles chegam assim? Eles não chegam apontando assim, porque... Fulano, Sim. eu vejo direto lá, eu fico até com raiva porque eu não me vejo, ninguém chega, gente de fora, vendo o outro lá e eu não tô, como é que eu faço pra estar lá? Chegam falando isso? Muito, muito. Eu vou falar que a concorrência às vezes é o motivo principal para ele contratar uma empresa de marketing. Porque ele vê o concorrente dele direto no feed do Instagram ou no Google, o cara bombando, o restaurante lotado e o dele que é do lado tá vazio. Aí ele fica se perguntando por quê, por quê? Quando ele vai ver é porque o concorrente contratou uma empresa de marketing, essa empresa está gerando resultado e ele está ficando para trás. E aí surge a necessidade dele falar, cara, eu também tenho que investir nisso, eu também tenho que ir por esse caminho. Isso acontece muito. Não é questão de, né, que a gente fala assim, postar, não é estratégia, é quem entende. E aí a Croa ainda tem isso, vocês já estavam por trás, né? É até gostoso, né? Que o cliente chega assim e se sente até mais à vontade, porque fala e vocês sabem porque de fato já trabalhou com isso. Então vocês entendem meio a dor por trás, né, dali do gestor da gastronomia, né? Sim, com certeza. Na verdade, esse know-how faz toda a diferença quando você vai fazer uma reunião com o cliente, por exemplo, onde você fala sobre temas como CMV e outras coisas que o pessoal da internet, tem muita gente que ainda não entende isso. Isso aí é um diferencial que você falou, né? Porque compartilha um pouquinho, porque eu também sou leiga, eu quero saber um pouquinho, que isso aí faz o diferencial, né, pra galera que trabalha com restaurante. Sim, exatamente. Às vezes o cliente ele não sabe precificar, por exemplo, o produto dele. Não sabe. Quando o empresário ele é iniciante nesse ramo, né, ele entra e às vezes a gente pergunta, cara, mas qual é o teu CMV e tal? Ele fala, é isso, é aquilo, mas às vezes não sabe precificar. Então quando a gente chega naquela análise, por exemplo, do cardápio, a gente fala, cara, tu tá vendendo muito caro, ou pô, tu tá vendendo muito barato. A média do mercado é essa, pô, quanto é que tá teu custo aí? Entende? E a gente vai perguntando essas coisas para alinhar a melhor estratégia que faça sentido para esse empresário. Que ele até junto, ele, caramba, isso aqui, né, é algo que eles nem estão esperando, né? Ele não está esperando, que eles vem isso aqui para vocês verem, para me ajudar, e aí vocês já entram no ramo que, caramba, o diferencial. Na verdade, o empresário, quando ele vai conversar com a gente, ele acha que vai falar só sobre Instagram. Mas aí quando a gente começa a falar sobre todo esse universo da gastronomia em geral, né, e de essa parte de gestão também de restaurante, ele fica assim, caraca, pô, os caras eles já tiveram alguma vivência ali. Aí bate o arrependimento, né? Porque que eu não vi antes. Sim. Então a gente conversa muito sobre isso, né? Mas o que Não entendi, para perguntar sobre o... Na praça. Sim. Tá. Vamos lá. Tá, e aí já teve algum cliente que chegou para vocês assim, estava na localização errada, né? Sim, então no marketing tem um termo de praça, né? Sim. São os 4 P's do marketing, né? E um Isso deles eu ainda lembro, acho que eu ainda lembro disso. E um deles é a praça, que é exatamente a localização onde essa pessoa vai colocar a empresa, né? E aí tem cliente que, cara, às vezes ele está num local que não favorece o produto dele. Ele quer vender um produto mais caro para um lugar que eles não consomem aquele tipo de produto. E aí isso é mais um dificultador de vendas, né? Não sei se existe dificultador, mas... Né?
é realmente um problema aí. Sim. É um impasse, né, quando ele tenta vender esse produto mais caro para o público daquela região que não está acostumado. E por mais que a internet, né, ela amplie isso, mas, cara, quem vai consumir ali, geralmente é a pessoa que está no teu bairro. Verdade. É onde fica assim, né? Pô, mas meu produto é tão bom, eu sei que é bom, mas eu não sei o que é que eu não consigo vender aqui. Né? Exatamente. Aí é onde aí baixa o preço. Então, aí nesse caso a gente tem que reformular outras estratégias, né? Para que aquele público, ele tenha uma percepção maior de valor e dê valor, né, para isso e compre. Entendeu? Ou falar com o cliente, cara, você deveria, sei lá, abrir outra unidade, Sim. né? A gente deveria rever alguns conceitos. Enfim, a gente tem uma conversa franca com esse empresário para chegar numa melhor definição do que é o ideal ele fazer ou não. Tá, aí agora eu tô pensando assim, aí eu trabalho vendendo comida, né, caseira, e aí chego aqui no Cro e falo assim, olha só, eu vendo, mas eu quero vender bastante, assim, delivery. Qual é o processo? Eu queria saber o procedimento. Eu queria saber o procedimento, como que faz? Vou chegar aqui, vocês vão ver, tipo, já chegou gente que não, fora do digital mesmo? Vocês querendo do zero? Já. Tipo, vamos supor que uma eu aqui, né? Eu chego, eu monto pra caramba, eu vendo pra caramba em boca em boca. Eu quero ver como funciona no digital e me orientar a questão do zero. Como que Então, engraçado que essa frase é muito utilizada também por alguns clientes nossos. Assim, Kaelder, eu não sei de nada. Eu não sei o que é Instagram, não tenho, quem mexe é meu filho que cuida disso tudo, não sei o que, eu quero criar o Instagram do meu restaurante, né? Ou nesse caso do meu delivery. Sim. A gente vai, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. Né? A gente começa a entender melhor o negócio desse cliente, faz esse diagnóstico, eu falei, qual é a situação dele ideal hoje? Quanto que ele pode investir, né? Porque isso é muito importante. Né? Às vezes a pessoa acha que o trabalho de marketing é um trabalho muito caro, só que tudo vai depender do seu contexto inicial. Né? Então, o cara não tem dinheiro para investir em tráfego pago, por exemplo, quais são as estratégias orgânicas que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Né? A gente pode criar a identidade visual dela. Isso é legal, né? Você falar, porque geralmente quando a gente fala assim de agência de marketing, procura, a pessoa pensa logo no tráfego pago. E não é em si, não é isso, né? Não é só isso. O tráfego pago, ele é só um tipo de investimento que você faz em mídia paga para adquirir mais cliente e acelerar isso. Então, aí esquece Vamos focar nessa questão da eu não sei nada. Sabe nada. Não sei Chegou nada. Lá na Croá, não sei nada. Cheguei, e aí? A gente vai sentar. Cheguei aqui, o povo me fala desse negócio de tráfego pago, mas eu não quero saber agora disso não. Porque assim, eu quero o Instagram, como é que eu faço para montar? Vocês me acompanham, eu vendo legal, tô com um faturamento bem legal, entendeu? Sou conhecidona ali no bairro, mas eu quero entrar no digital assim, eu não... Só confio na Croá porque me indicaram e eu quero saber como que eu faço. Perfeito. A gente já teve cliente assim, inclusive, tá? Então, nesse caso, a gente faz esse diagnóstico do negócio, como eu falei pra você. Às vezes eles chegam aqui até sem logo, você acredita? Eu botei lá restaurante do João, mas não tem uma logo, só tem o nome do cara. Entendeu? Então a gente cria logomarca, a gente faz toda a identidade visual, manual da marca. E a gente entra na rede social já com tudo pronto desse cliente. Então faz ali realmente a marca dele começa a existir a partir desse ponto. Sim. E aí depois que a gente vai pensar em tráfego pago, tá? Porque tudo começa no princípio da marca, identidade visual. O que aquela marca faz, o que ela quer passar, entendeu? Entendi. Então a gente já não vai direto pro tráfego pago. Tem gente que pensa que é assim, né? Isso. Chegou, não, quero tráfego pago. Ela, tá, mas como é que tá o teu Instagram? Sabe? Como é que tá o teu atendimento lá? Como é que tá a gestão do teu restaurante? Entendi. Então tem muita coisa por trás. Né? O tráfego pago, ele vem bem depois da gente alinhar tudo isso com o cliente. Entendi. A gente não pode começar um tráfego pago aquilo. É igual a gente chama muito de arrumar a casa, né? Se você não arrumar a casa, você não chama a visita, certo? Verdade. Então a gente tem esse processo inicial, né? Onde a gente faz essa arrumação de casa para o cliente, para que ele possa de fato entrar no digital. Tá. E aí eu queria saber assim, qual se você fosse dar uma orientação hoje para a pessoa que está aí, já tá até no digital assim, mas ainda sente aquela dificuldade ainda no enganjoso de vez. Dá uma dica para ela? Contrate a Croá. Tipo assim, o que você está esperando para vir? Tá esperando, você tem algum sinal assim? Você fala assim, cara, quando acontece isso aqui, é certo, Cara, engraçado, Cássia, porque teve um cliente nosso que eu fiquei cantando ele, assim, quase um ano para ele se tornar nosso cliente da Croá. Né? Porque eu já consumia o produto dele, gostava pra caramba. E aí ele chegou a fazer serviço com outras pessoas e tal, outra agência.
E eu ficava sempre ali, pô, cara, vamos fazer, pô, tua marca merece algo melhor e tal. E ficava ali, né, cutucando. Né? Até que uma vez ele fechou com a gente, né, ele se tornou parceiro. Mas acontece muito isso, né, da gente ficar cantando essas pessoas porque a gente vê muito potencial. Cara, existem marcas que a gente vê muito potencial. Vocês devem ficar se coçando assim, né? Tipo assim, isso é aquela. Ai, meu Deus. Aí vocês veem alguma coisa, ai, meu Deus, como. Exatamente. E para nós é muito ruim, né, poder ver e não poder ajudar. É aquilo que a gente fala no nosso propósito inicial da Croá, que foi ajudar microempreendedores, por exemplo, que a gente vê essa carência. Sim. E aí quando a gente vê que é uma marca que já fatura bem, mas, cara, ainda tá na internet de uma maneira errada, Sim. a gente fica triste, fala assim, cara, vem cá, vamos fazer um trabalho legal. Né? A Croá hoje, ela atende já marcas grandes, né, do mercado, mas tem ainda esse carinho. Né? Como a gente conhece muita gente, conhece muito empreendedor, a gente fica nessa, né, de cara, vem cá, aí chama para conversar, ver qual é o melhor plano para essa pessoa, para ela pelo menos dar esse pontapé inicial, entendeu? E acaba que eles ficam por 1 ano, 2, 3 com a gente. Não, né? E o legal porque assim, é aquela questão, ainda mais a galera o eu empresa, né? Eu sempre falo isso, eu empresa, quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. E a importância de colocar isso na mão de quem sabe para estar fazendo o negócio crescer, né? Sim. Tem empreendedor que ainda tem medo de crescer? Você sente que já teve alguma assim que vocês deram um resultado que a pessoa ficou... Olha, tem cliente que às vezes usa isso como uma desculpa para não fechar o serviço com a gente. Né? Ele fala assim, pô, mas eu vou botar, minha empresa vai começar a chegar muita gente, eu não tenho estrutura para isso. Oh, glória a Deus, vai! Nossa, pô, esse ser o melhor do cenário. Mas eu entendo, é aquilo que eu falei, né? A pessoa ali que ainda ela não tem essa como é que a gente pode falar, né? Essa experiência, é o medo, aquele receiozinho. Né? Isso é normal e a gente vai curando isso com o tempo. A gente fala, não, a gente começa a investindo pouco, para não ter esse problema de lotar a tua casa, já que isso é um problema, né? Ou problema bom, né? É um problema bom, né? A gente quer ter um problema bom desse. Mas eu acho que a pessoa, né, se vê ali, aí quando ela dá esse primeiro passo de já procurar, né, a agência, para ela ali é um grande passo. Tipo assim, caramba, agora vai, né? Aí fica naquela expectativa, o medinho, mas faz parte, né? Entendeu? Faz parte. Bom, e aí a gente deixa uma chamada agora? Vamos fazer uma chamada para os empreendedores locais, a galera Meyer, conhecer um pouquinho do serviço da Croá e tá sempre aqui ligadinho porque o podcast da Croá vai bombar. Vai bombar. Esse é só um dos episódios que a gente fala sobre temas específicos. E para você, né, que é dono de restaurante, né, seja do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar do Brasil, tá? A Croá, ela pode ajudar sim você. Nós fazemos desde a estratégia para o seu restaurante, sendo salão, sendo delivery, né, para bares, restaurantes, pizzarias. Se você é desse nicho gastronômico, você pode contar com a Croá, que é uma empresa que já tem know-how, já tem experiência nesse ramo e vai te ajudar com as melhores soluções do mercado. Maravilha, é isso aí. Só fechar com a Croá. Certo? Fechamos? Fechamos. Fechamos, então. Até a próxima.